aí, como é que vocês estão? Vejam só, hoje nós vamos ter uma aula bem bacana, tá? Muito bacana, muito fácil de aprender, muito fácil de compreender. Só tem um probleminha, porque é muita informação, por isso que precisa de uma atenção a mais, tá? O que é que eu queria também de vocês? Eu queria que vocês produzissem um resumo, ou em texto corrido, ou através de um mapa mental. Por quê? Porque vocês vão conseguir absorver melhor ainda esses conteúdos, tá? Vão conseguir absorver melhor, tá? Vejam só, a gente vai ver hoje colocação pronominal. Colocação pronominal, Wande, é o uso dos pronomes nos textos, tá? O uso correto, né, desses pronomes, tá bom? Então vamos lá, vamos ver, porque eu quero ver vocês arrasando, porque vocês sempre arrasam. Ó, vejam só. Antes de tudo, se é colocação pronominal, ele está falando de pronome. Mas o que é o pronome, né? Os pronomes são palavras, tá? Que substituem substantivos ou os determinam, indicando a pessoa do discurso. Vejam só, eu falo para vocês isso o tempo todo, né? O pronome é um dos recursos, não é o único, mas é um dos recursos que nos auxiliam na produção de texto para que a gente não fique repetindo palavras o tempo todo, tá? Então, para a gente não ter aquela repetição de palavra, o pronome é um dos recursos que utilizamos para substituir termos que já foram ditos ou que ainda serão ditos, tá bom? Então, eles são muito importantes, tá? Bem, mas eu falei aí, ó, que ele indica a pessoa do discurso. Quem é a pessoa do discurso? O que é pessoa do discurso? É a que participa ou é objeto do ato da comunicação, tá? Isso é a pessoa do discurso, ok? Eu coloquei aqui um resumo sobre as subdivisões dos pronomes, porque assim, são muitos pronomes, então eles dividiram esses pronomes por função, tá? Nós vamos ter aí os pronomes pessoais, os pronomes possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativo e relativo. Os pessoais, eles são divididos ainda em pronomes retos, oblíquos e de tratamento, tá? Mas o que seriam eles? Quais seriam as suas funções? Nos pronomes pessoais, eles substituem pessoas, tá? Fazem relação com pessoas. Os pronomes possessivos vão indicar posse. No demonstrativo, eles vão demonstrar alguma coisa. Esse, aquele, essa, aquilo, isso, isto, tá? O indefinido, ele não vai definir, tá? Ele não vai definir de quem eu estou falando, de quem eu estou me referindo, tá? Algum, nenhum, outro, tudo. Interrogativo, ele vai auxiliar na pergunta, ele vai indicar uma dúvida, tá? Qual, quais, quanto. E o relativo vai fazer relação com algo que já foi dito ou que será dito, tá bom? Vai fazer relação com algo. Muito bem. Lembrando que depois eu vou fazer uma aula sobre todas as classes gramaticais, tá? O pronome é uma das classes gramaticais. Nós temos 10 classes gramaticais. Substantivos, adjetivos, pronomes, conjunção, interjeição, numeral, artigo, verbo. Que mais? Deixa eu ver. Estou esquecendo o que mais, meu Deus. Enfim, nós vamos ter 10 classes gramaticais, tá? Aqui, o pronome é só uma dessas classes. Então, depois eu vou fazer aulas, classe por classe gramatical, explicando tudo direitinho, tá bom? Mas vamos lá, vamos seguir. Colocação pronominal. Vejam só. Eita. A colocação pronominal é o uso dos pronomes oblíquos átonos, me, te, se, nos, vos, o, os, a, as, lhe, lhes. É o uso dele. A colocação pronominal é isso. Só que, dependendo de onde ele fique, tá? Seguindo umas regras que a gente vai ver já já, dependendo da posição que ele fique, antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo, ele vai ter nomenclaturas, ele vai ter nomes,
tá? Então, o que é a colocação pronominal? O uso de pronomes oblíquos átonos, tá? Onde esses pronomes oblíquos vão ficar em posições determinadas, tá? E essas posições vão lhes dar nomes, tá? Então, vejam aqui, até coloquei aqui, ó. Os pronomes oblíquos átonos me, te, se, nos, vos, o, os, a, as, lhes podem ocupar 3 posições em uma frase. Podem estar antes do verbo, que o acompanham, no meio dele ou depois dele, tá bom? Vamos lá. Então, a colocação pronominal, ela vai se dividir em próclise, que é quando o pronome se posiciona antes do verbo. Quando ele aparecer antes do verbo, você está lá analisando um texto e a questão pergunta a você se aquele fragmento ali, aquela oração, aquele período, se ele tem próclise. O que é que você vai fazer? Você vai procurar o pronome, se o pronome está antes do verbo. Percebam que essa pergunta foi muito simples, né? A pergunta mais complexa é quando se pergunta o porquê que ele está ali ou se ele está adequadamente naquele local. Mas a pergunta agora foi simples, né? Só para descobrir se é próclise pela posição, tá? Luiz, vai ali, meu amor, por favor. Então, pela posição do verbo. Vamos lá, seguindo. Mesóclise. O pronome fica intercalado ao verbo, ou seja, ele fica no meio do verbo, tá? Já já a gente vai ver isso bem detalhado. E nós vamos ter a ênclise, que é quando o pronome aparece depois do verbo. Então, vejam só. Próclise, o pronome vai aparecer antes do verbo, mesóclise no meio e ênclise depois, tá bom? Eu acho que ficou claro, né? Vamos seguir. Vejam só. Eu coloquei esse poema aqui, tá? Que é de Oswald de Andrade, para a gente observar justamente esse posicionamento dos pronomes, tá? Observem aí, ó. O poema diz assim, o nome é Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias. Deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Percebeu? Vejam só, eu falei durante a aula que os pronomes oblíquos átonos, esses que foram citados anteriormente, eles não podem iniciar, na verdade, nenhum pronome oblíquo ele pode iniciar frases, tá bom? Então, percebam que na última frase aqui nós temos me dá um cigarro. Mas é para vocês perceberem que ele diz, né? Nas pessoas que estudam, com as pessoas que utilizam a gramática, né? Que seguem as regras gramaticais, o correto é dê-me. Mas para as pessoas que não se preocupam em utilizar a gramática, né? O povão, as pessoas que estão na informalidade, estão conversando com os amigos, ele vai dizer me dá, né? Então, percebam que nós vamos ter aí, né? O dê-me, percebam que o me, que é o pronome, ele está depois do verbo de, né? Já que o me está antes. Mas é como eu falei, né? Não se pode iniciar esse tipo de frase. Aqui pode porque é um poema e existe uma coisa chamada licença poética, tá? Que é essa licença que é dada aos escritores, porque percebam que eles fazem jogos de palavras, jogos de ideias, justamente para deixar o texto mais belo, mais dinâmico, né? Igual é que ele fez aqui, né? Esse grande autor aí. Então vamos lá, vamos seguir. Bem, pessoal, mas como é que se divide, Wanda? Então, essa colocação pronominal, vejam só.
A primeira delas é a próclise. Quando é que vai acontecer a próclise? Quando o pronome ele vier antes do verbo. Mas ele vai aparecer no momento que eu quiser, que o escritor quiser colocar ele. Agora eu quero colocar o pronome antes do verbo. Não, agora eu quero colocar ele depois. Ou seja, pela vontade do escritor, não, tá? Ele vai seguir regras, ok? E a primeira regra de próclise, por isso que eu não estou aqui na tela. Percebam que a explicação ocupa todo o espaço, tá? Ó, a primeira regra é ter o verbo no gerúndio. O que é o verbo do gerúndio? Quando o verbo termina em NDO, tá? Então, o verbo no gerúndio precedido pela preposição em. Então, quando a preposição em vier antes de um verbo no gerúndio, a gente vai pegar esse pronome e colocar antes do verbo. Vejam aqui, ó, no exemplo. Ó. Em se tratando de séries televisivas, eles conhecem todas. Vejam aí, ó, o em, que é a preposição, né? Depois nós temos aí o verbo no gerúndio. Percebam que está aí o verbo tratar no gerúndio, né? Percebam que ele está terminando em NDO, tá? Já que tem a preposição em, antecipando um verbo no gerúndio, nós colocamos o pronome antes do verbo, ok? Ou seja, fazendo aí o efeito da próclise. Vejam na segunda frase. Em se falando de matemática, eles têm se esforçado bastante. Percebam novamente que nós temos a preposição em, depois o verbo e por essa razão, colocamos o pronome antes dele. Percebam que o verbo também está no gerúndio, tá bom? Vamos para o segundo caso agora. Olha aí, tá vendo? Que não dá para eu ocupar a tela. Segundo caso. Um advérbio, quando aparecer um advérbio, só que esse advérbio, ele não pode estar sendo acompanhado por vírgula, tá? Ele vai aparecer apenas o advérbio. Hoje, ontem, aqui, lá, não, nunca, frequentemente. Isso aí são apenas alguns. Apareceu um advérbio, não tem vírgula, né? Após esse advérbio, perdão. Então, o pronome, ele ficará antes do verbo. Observem aí o exemplo, ó. Amanhã te levo o bolo que fiz para você. Percebam que nós temos o advérbio amanhã. Nós temos o verbo ó, levo e por essa razão o pronome vem antes do verbo, ok? Nós temos ainda na segunda aí, ó, talvez a jovem se decida ainda hoje. Então, talvez o advérbio, percebam que depois dele não tem vírgula, tá? Depois nós vamos ter aí, ó, o verbo decida, né? Já que o pronome talvez está antes do verbo, então, o advérbio talvez está antes do verbo. Então, o pronome, ele vem antes do verbo, ok? No terceiro caso, são pronomes indefinidos, interrogativos, relativos e demonstrativos. Agora há pouco nós vimos todos os pronomes, né? Esses daqui são alguns. Indefinidos, indefine, né? Não dá certeza. Interrogativos faz uma pergunta, né? Relativos faz relação a algo e demonstrativo demonstra, indica alguma coisa. Vejam aqui, ó, no exemplo. Aquilo nos lembra a infância no bairro Medianeira. Percebam que nós vamos ter aquilo, que é um pronome demonstrativo, né? O verbo está à frente dele. Percebam que o verbo está à sua frente, então o pronome fica antes do verbo. É simples, né? Não é fácil? Esse assunto é muito fácil. A única coisa complicada é porque tem muita informação. Mas é só prestar atenção que isso aqui vocês vão tirar de letra. Vamos lá aqui, ó. Quem nos explicará as regras? Quem nos explicará as regras? Nós vamos ter aqui, ó, o pronome interrogativo. Percebam que isso aqui é uma pergunta. Então, esse pronome está
passando a ideia de dúvida. À frente dele, nós temos o verbo explicará e por essa razão nós colocamos o pronome antes do verbo, ok? Simples demais, cara, simples demais. Vamos agora para o quarto caso. O que é que nós estamos vendo, Wanda? Nós estamos vendo os casos, os quais terão uma próclise. Será obrigação nossa pegar o pronome e colocar antes do verbo, tá bom? Bem, então vamos lá. Ó. Conjunções subordinativas. Quando aparecerem conjunções subordinativas, tá? Antes, né, do verbo, nós iremos aí puxar, no caso, essa conjunção vai puxar o pronome para perto dele, tá? O pronome oblíquo átono para perto dele. Então, aqui, ó, as conjunções eu até coloquei algumas. Mas, porque, quando, se, caso, embora, já que, apesar de, que, se, etc. Wanda, conjunções, eu não lembro muito bem. Conjunções são palavras que ligam orações, tá? Essa é a regra geral. Tem momentos que a conjunção ele é preposicionado, ou seja, ele tem a função de preposição, ligando palavras, mas a sua função é ligar orações. Quando eles ligam, quando a conjunção liga oração coordenada, ela vai ser uma conjunção coordenativa. Eu só posso usar para ligar orações coordenadas, conjunções coordenativas. E quando é que eu vou usar conjunções subordinativas iguais a essas? Com orações subordinativas, tá bom? Mas vamos voltar aqui para o nosso assunto. Vejam só, vamos ver os exemplos. Apesar de me telefonar todos os dias, eu ainda sinto saudades dela. Perceberam? Nós temos aqui, ó, a conjunção subordinativa apesar de. Nós temos o verbo telefonar. E por essa razão, antes dele vem o pronome me, ok? Ela ficou muito feliz quando a apresentei ao meu primo. Vamos lá? Vejam só. Percebam que nós temos aí a conjunção subordinativa quando à frente tem o verbo e por essa razão o pronome, né, oblíquo átono vem antes do verbo, ok? Vamos para o quinto caso. Palavra exclamativa que inicia a oração ou exprime desejo, ok? Apareceu uma palavra exclamativa expressando sentimento, intensificando algo, nós temos que produzir aí, né, no caso, uma próclise, tá bom? Eita, quase que não saiu. Bem, então vejam aqui, ó. Palavra exclamativa que inicia a oração. Vocês não podem esquecer, tá? Ele tem que iniciar a oração ou exprimir um desejo, tá bom? Não basta ser uma oração ou uma palavra exclamativa. Não basta ser uma palavra exclamativa. Ela tem também que iniciar a oração e exprimir um desejo. Olha aqui, ó. Vamos ver o exemplo. Tomara que me esqueça amanhã. Vejam só, né? Tomara, olha o desejo, tomara que me esqueça amanhã. Então, nós vamos ter, por causa do tomara aí, né? O pronome me, né? Antes do verbo esqueça, né? Que vem de esquecer. Já anoto aqui, ó, que Deus nos acompanhe. Olha aí o desejo, que Deus nos acompanhe. Então, vem o desejo antes do verbo, então o nos, que é o pronome oblíquo, vem antes do verbo, que é o verbo acompanhar. Nesse caso aí está conjugado acompanhe, ok? Vamos para o próximo caso. Percebam que é tudo muito fácil, né? Só é bastante informação, mas é fácil. O numeral ambos no sujeito da oração. Bem, vamos relembrar a questão do sujeito. Como encontrar o sujeito na frase? Saindo de todas as teorias e conceitos e indo para a prática, para o modo geral, nós vamos fazer o seguinte.
Eu tenho a oração, eu procuro o verbo principal dessa oração, tá? Eu procuro o verbo da oração. Encontrei? Agora eu faço a pergunta: o que ou quem antes do verbo? A resposta dessa pergunta é o meu sujeito. Vejam aqui, ó. Ambos se levantaram e decidiram procurar emprego. Qual é o verbo aqui? Levantaram, ok? Então, eu faço a pergunta: o que ou quem antes? Quem levantaram? Ambos. Percebam que esse exemplo, desculpem, quase não saio. Esse exemplo é um período, né? Percebam que está composto por duas orações, né? Ambos se levantam e decidiram procurar emprego, né? Decidiram procurar emprego é uma outra oração. Então, eu vou fazer a pergunta ao primeiro verbo porque está correspondente a ambos aqui, tá? Então, quem levantaram? Ambos. Então, a pergunta ao verbo, antes do verbo, a resposta me dá o sujeito da oração, tá bom? Muito bem. Então, quando aparece ambos, todas as vezes que aparecer esta palavrinha ambos e ele for o sujeito da oração, ele puxa o pronome para antes do verbo principal, tá bom? Olha aqui a segunda. Ambos se revoltaram com a situação. A mesma coisa, né? Ah, isso aqui é o verbo. Ó, ambos, o verbo, percebam que ele está antes do verbo, portanto, nós temos aí o pronome, tá bom? Antes do verbo. Lembrem-se, a gente está vendo o caso de próclise. O que é a próclise? Pronome antes do verbo, tá bom? Sétimo caso, palavras ou expressões com sentidos negativos, tá? Partículas negativas, elas atraem, elas puxam, igual um ímã. Ela puxa para perto dela os pronomes oblíquos, tá bom? Então, vejam aqui, ó, o exemplo. Não me informaram sobre o dia de aula. Não lhe devo satisfações. Percebeu? De novo, ó. Primeira oração, não me informaram sobre o dia de aula. A segunda, não lhe devo satisfações. Ok? Então, percebam que essa partícula não, que é a partícula negativa, que passa o sentido negativo, ele puxa, ele atrai o pronome para perto dele, tá? Percebam a mesma coisa na segunda oração, ó. Tá vendo? Simples, né? Ele vai atrair, vai puxar o pronome para perto dele, ou seja, antes do verbo. Ok? Aconteceu. Se liga aí. Agora é para se ligar, tá? Todas as vezes que eu colocar um se liga desse, é para você realmente prestar atenção, tá? Em locuções verbais. O que é uma locução verbal? Quem lembra? Locução verbal é quando eu tenho dois ou mais verbos juntos, tá? Que tem apenas uma ação, tá? Que expressa, que indica apenas uma ação ou um estado, tá bom? Um fato. Bem, então, locução verbal, um ou dois mais verbos juntos, sem ponto, sem vírgula, sem nada no meio. Eles vão estar juntos, lógico que não é colado, né, minha gente? Grudado um no outro, mas é assim, um ao lado do outro, sem vírgula, sem ponto, sem nada, tá bom? Em locuções verbais com verbo principal no gerúndio, o verbo principal, vamos imaginar aí dois verbos, né, para fazer essa locução verbal. O verbo principal, o que está expressando a ação, ele tem que estar, se ele tiver, né, no gerúndio ou no infinitivo, a colocação pronominal é opcional, tá? Você vai poder colocar ou não. Isso é importante saber por quê? Porque nas provas, nas avaliações, eles colocam lá para você marcar a errada, marcar a correta. Se você não souber que alguns são opcionais, termina cometendo erro, tá bom? Bem, então vamos lá. Aqui, deixa eu colocar essa câmera para cá. Pronto. Meu marido vai me pegar amanhã no trabalho. Ó, percebam? Vai pegar. Vai pegar é uma locução. Qual é o verbo principal? Pegar. Tá? Pegar tá no infinitivo. O que é o infinitivo, Wande? Verbos terminados em R. Cantar, falar, brincar, pular, beber, ir, curtir, tá? Verbos terminados em R
são verbos no infinitivo, tá? Se o verbo terminar também no gerúndio, que é terminado em NDO, ou particípio, que é ido, ado, ito, tá? Então, aqui, ó, meu marido vai me pegar amanhã no trabalho. Está correto, percebam, ó, que o pronome ele foi antes, está, né, localizado antes do verbo. Ou meu marido vai pegar-me. Perceba que o verbo foi para depois do verbo. Também pode ser, tá? Então, ele vai ter essas duas formas. Ele vai ter a forma de próclise e de ênclise, ok? Vamos lá. Então, aqui, ó. Vamos. Não entendi. Nunca faz isso, rapaz. Dessa vez ficou tudo todo torto. Se liga novamente. Se liga. Todos esses casos atraem o pronome para antes do verbo. Ó. Todos esses casos que a gente viu até agora, né? Eles atraem o pronome para antes do verbo. Mas em locuções verbais cujo verbo principal estiver no particípio, o pronome nunca pode vir depois dele. Vejam só, vamos lá? Ó, presta atenção aqui. Vejam o que ele diz. Em locuções verbais cujo verbo principal estiver no particípio, o pronome nunca pode vir depois dele. Percebam, o verbo aí é tinha envolvido, que é a locução verbal, né? A locução verbal é tinha envolvido. Envolvido é o verbo principal. Percebam aí, ó, terminado em ido, ido. Esse ido aí nos caracteriza que ele está no particípio, tá? E o que é que a regra me diz? Nunca, quando isso acontecer, verbo e depois verbo no particípio, verbo auxiliar junto com o verbo principal, né, no particípio, nunca acontecerá de ser desse verbo, né, ele aparecer depois, tá? Depois, isso não pode acontecer, ok? Então aí, ó, ficando tinha-me envolvido sem querer com aquela garota. Imagina, fica até estranho, né? Tinha envolvido-me. Fica estranho. Tinha-me envolvido, tá bom? Bem, vamos lá. Vamos seguir. Mesóclise. A mesóclise é quando o pronome se localiza no meio do verbo, que também segue regras, tá bom? Vamos ver aí, ó. A primeira regra, se o verbo no futuro do presente do modo indicativo. Quando o verbo estiver no futuro do presente do modo indicativo, por exemplo, aí, ó, alugarão, tá? É o presente, é o futuro do presente do modo indicativo. Ó, alugarão, tá? Aí eu quero colocar o pronome se e o que eu estou me referindo é aos apartamentos, né? Os apartamentos. O que é que vai acontecer? Deixa eu ver se agora vai dar certo. Espero que dê, porque eu fiz uma marcação tão legal para vocês verem, mas se não der, não tem problema não, eu explico. Ó, esse ão vai ser retirado do verbo, tá? Essa desinência ão, deixando o verbo no infinitivo. O verbo vai ficar alugar. Eu tirando o ão desse alugarão, ele vai ficar alugar, certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou levar esse ão, tá vendo? Esse ão para aqui, ó, para depois do pronome, tá? Então aqui, ó, alugar, ó, alugarão. Eu tiro o ão, eu fico apenas alugar, alugar. Percebam aqui no começo da frase aqui que está em branco, ó, alugar. Aí eu boto o hífen, coloco o pronome se e depois eu boto o ão que eu retirei, a desinência ão que eu retirei, ficando alugar-se-ão os apartamentos. E depois eu coloco o restante da frase. Vejam o segundo exemplo para ficar mais claro. Sentirá, futuro do presente, tá? Eu tiro esse a, vai ficar sentir. Vejam aí na parte branca, sentir. Eu boto o hífen, coloco o pronome, né? O pronome aí, ó, se. E depois eu retorno e coloco novamente a desinência que eu retirei do verbo e o restante da frase.
sentir-se-á tudo, ok? O segundo é... Pronto. O segundo caso, né, de mesóclise, que é quando o pronome está no meio do verbo. Segundo caso, é quando o verbo no futuro do pretérito do modo indicativo, quando aparece um verbo no futuro do pretérito do modo indicativo. Vejam aí, ó. Fariam, né, é o verbo. Eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu vou tirar o iam, ficando o radical far, né? Aí eu coloco o pronome e depois eu coloco o iam de novo. Far-se-iam os almoços, tá? Traria me e a mesa. Então, traria, eu vou tirar o ia, ficando trar, coloco o pronome, coloco o ia e depois o restante da frase. Então, trar-me-ia a mesa, ok? Muito bem. Bem, pessoal, vejam só. Antes da gente prosseguir aqui, eu quero deixar uma ressalva, tá? Uma observação. Percebam que eu estava falando sempre em desinências, né? Iam, ia. Essas desinências são desinências verbais, tá? As desinências verbais, que são essas terminações aí do verbo, elas indicam o tempo, o modo e a pessoa do verbo. Então, essas desinências, na mesóclise, ela vai ser retirada, né? Deixando apenas o radical, e depois ela é colocada no final do verbo, tá bom? Então, eu tenho o verbo, por exemplo, aí, ó, traria. Eu tiro a desinência verbal ia, vai ficar apenas o trar, que é o radical. Coloco o pronome e depois eu coloco essa desinência final aí do verbo no final do verbo, tá bom? Então, eu pego essa desinência verbal e ponho no final. Por isso que o conceito de mesóclise é o pronome intercalado no verbo. Por que intercalado? No meio do verbo. Ó, ele intercala. Vem a raiz, né? O radical do verbo, vem o pronome e depois vem mais um pedaço do verbo, que é a desinência final, que indica o tempo, o modo e a pessoa do verbo, ok? Muito bem. Ressalva feita, vamos continuar aqui. Agora nós vamos ver o que seria a ênclise e como aplicar adequadamente os pronomes para se tornar uma ênclise. Vamos lá, vejam só. A ênclise, o pronome é inserido depois do verbo, ok? No caso, o primeiro caso, né, da ênclise. Quando é que vai acontecer a ênclise? O primeiro caso é verbo iniciando frase, tá bom? Por quê, Vande? Pronome oblíquo, átono, ele não inicia a frase, nunca, tá? Nunca. Então, nós temos a mania de, na informalidade, falar te amo, por exemplo. Na informalidade ainda é aceitável, mas se for escrever na formalidade é amo-te, ok? Amo-te. Então, vejam aqui, ó. Eu não posso iniciar com pronome jamais, né? Pronome oblíquo átono. Então, eu vou pegar o verbo, ó, verbo iniciando frase. Eu vou pegar esse verbo que vai estar vindo, né, depois do pronome, e ele, na verdade, ele tem que iniciar o verbo, porque ele realmente inicia a oração, né? Percebam aí que ele vai iniciar a oração. O pronome, ele não pode iniciar essa oração, jamais. Então, esse é o primeiro caso de ênclise, quando eu tenho um verbo iniciando a frase, então o pronome ele tem que ir à frente do verbo. Vejam aqui, ó, a outra frase. Fecha-te no teu quarto, ao invés de falar te fecha no quarto, né? Não, fecha-te no teu quarto. O verbo está iniciando a frase, então o pronome vai à frente dele. Cortou-se com o barbeador, a mesma coisa, né? Não é se cortou, é cortou-se, ok? Vamos lá, simples, né? A ênclise é muito tranquila. O segundo caso é quando o verbo aparecer depois de uma pausa. Então,
O verbo apareceu depois de uma pausa, geralmente é por pontuações, vírgula, 2 pontos, tá? Ele apareceu logo depois de uma pausa, então aí nós vamos ter, perdão, um caso de ênclise. Por quê? Porque o pronome ele vai à frente do verbo, ok? Ele vai à frente, ó. Percebam aqui, eu até coloquei o hoje, essas duas frases eu coloquei com a vírgula de outra cor, amarelinha, justamente para vocês perceberem. Hoje, percebam que tem a pausa, né, da vírgula. Fazem-se consultas odontológicas mais baratas. Percebam que depois da vírgula tem o verbo. Então não é se fazem, tá? É fazem-se. Porque depois de uma pausa, se está iniciando com o verbo, o pronome vai para a frente do verbo, tornando aí e tendo aí o caso de ênclise, tá bom? No segundo caso, ó, caso fique com dúvidas, escreva-me, por favor. Então, percebam que logo após caso fique com dúvida, tem uma pausa, né, formada pela vírgula, e em seguida começa com o verbo. Então, jamais eu posso colocar esse pronome antes do verbo. Esse pronome tem que ir após o verbo, ok? Fácil, né? Como eu falei, é um assunto muito fácil. No entanto, ela tem muita informação, então ela precisa de um pouco de atenção, tá bom? Bem, então aqui, ó, só para ficar mais claro e reforçar, fazem-se, né? Percebam que o pronome vai depois do verbo e escreva-me, ok? Terceiro caso. Se o verbo estiver nas seguintes formas verbais: imperativo, ou seja, exprimindo ordem ou desejo; afirmativo, quando afirmar algo, né? Gerúndio, tá? Gerúndio, quando ele termina em NDO ou NDA, tá? Não precedido, lembrando que imperativo, afirmativo e gerúndio, ele não pode ser precedido de advérbio ou preposição em, tá? Não pode. Se não vier precedido de em ou advérbio, é quando vai acontecer a ênclise, tá bom? Ou ainda quando o verbo estiver no infinitivo. O que é o infinitivo? Verbos terminados em R, tá? Cantar, pular, dançar, escrever, vir, tá bom? Terminou em R, é um verbo no infinitivo. Então, quando aparecer um verbo no infinitivo precedido, ou seja, antes dele vai vir a preposição a. Então, precedido de preposição a, nós vamos também ter a ênclise. Então, prestem atenção aqui nas frases, ó, no exemplo. Levantem-se agora. Percebam que essa frase, ela está no imperativo. Eu estou exprimindo ordem, ó. Levantem-se agora, né? Levantem-se agora, né? Então, percebam que nessa frase eu estou exprimindo ordem, então esse verbo está no imperativo. Se está no imperativo, o pronome vai vir à frente dele, já que ele não é precedido pela preposição em nem por advérbio, ok? Aqui a segunda frase. Levou a chave, deixando-nos no escuro. Percebam que deixando é um verbo no gerúndio. Perceba que ele está terminando em NDO. Deixando, ok? Então, apareceu gerúndio, logo após esse verbo, nós vamos colocar aí o pronome, né, à sua frente, tornando então uma ênclise, ok? Fácil demais, né? Então, aqui só para reforçar, ó, levantem-se, ok? E deixando-nos, ok? Beleza? Fácil demais, pessoal, fácil demais. Como eu falei, é apenas muita informação, mas o assunto é fácil. Então, para resumindo tudo isso que eu falei, tá? Nós vamos ter a próclise, que são os pronomes oblíquos átonos antes do verbo, perdão, antes do verbo, tá? Próclise, quando nós temos o pronome oblíquo átono antes do verbo, eles vão aparecer antes do verbo. Aí, lógico que vão ter os casos, né, que a gente tem que observar para ver se
pode colocar antes do verbo ou não, tá? Mas se uma questão tiver pedindo para você apenas observar se tem próclise, mesóclise ou ênclise, é só observar a posição do pronome. Se o pronome tiver antes, é uma próclise. Mesóclise, os pronomes oblíquos átonos aparecem no meio do verbo. A gente viu, né? Nós vamos retirar a desinência do verbo, né? E vai colocar depois do pronome. Muito bem. Então, a mesóclise também vão ter os casos, né? Que a gente tem que analisar para ver se vai poder utilizar o pronome no meio do verbo ou não, tá bom? Bem, mas se for uma análise, ó, observa aqui essas frases. Qual delas é próclise, mesóclise e ênclise? Eu não preciso ver caso nenhum, eu só vou observar o posicionamento, né, dos pronomes, tá bom? Ênclise, os pronomes oblíquos átonos. Eita, danado, ia caindo aqui, perdão. Ó, os pronomes oblíquos átonos aparecem depois do verbo, tá bom? Então, nesse caso aqui, também vamos ter que observar os casos, né? Mas o pronome ele vai vir à frente, tá? Sempre à frente do verbo. Beleza, amores? Eu acho que aí nós conseguimos entender direitinho, né? Conseguimos fechar aí esse assunto que é fácil, porém como é que eu posso dizer, trabalhoso por causa da quantidade de informação. Bem, obrigada. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e qualquer dúvida, não esqueçam, coloquem aqui nos comentários que depois eu tiro qualquer dúvida que apareça. Se for necessário, eu faço um vídeo. Se não, eu tiro a dúvida pelos comentários mesmo, tá bom? Abraço e até mais.